Professor, o que é a morte? Wei Ji Chan, Yang Ji Se. Eu começo, né, com como lidamos com a morte de uma forma muito simbólica. Um, um cara foi num velório e tinha lá uma bela coroa de flores em formato de coração. Ele perguntou, né, nossa, que coroa bonita, né? Quem mandou tal? Não, que o falecido era um cardiologista. Foi a Associação de Cardiologistas. A associação enviou essa bela coroa como homenagem, né, ao seu ofício. Ele começou a rir descontroladamente. E perguntaram, né, mas qual que é a graça nisso aqui? E ele, olha, desculpa, desculpa, mas o enterro do ginecologista eu não perco nem fudendo. Então, né, aqui dessa parábola muito séria, né, depois da citação em chinês do Confúcio, se mal compreendemos a vida, como compreender a morte? Confúcio ele já examinava a vida e a morte como uma coisa só. E da época do Confúcio até hoje nós não compreendemos a vida por completo. Desde o sentido psicológico, né? Na psicologia você tem várias teorias, tem várias abordagens, como também na própria medicina. Nós não entendemos ainda como algumas doenças matam, como algumas doenças surgem, como curar outras doenças. A nossa própria experiência no espaço-tempo, ela é questionável de diversas formas e assim por diante. Então, nós não entendemos ainda uma camada dos processos biológicos. Então, imagine entender uma função, né, biológica que, embora biologicamente ela não tenha nada demais, só que causa tantas impressões e tantas reações na experiência humana, né, tanto no campo individual como no campo civilizacional. Do ponto de vista físico, né, quando falamos em morte, né, para a nossa noção de ego e identidade, isso existe até na linguagem, né? O fulano não está mais entre nós, né? De onde vem também essa pulsão de morte, já que nós queremos sobreviver? Vamos chegar lá. Analisa primeiro esse aspecto aqui. Veja que interessante. Fulano não está mais entre nós, né? Então você vai em um velório, eu tenho muita experiência já nisso. O ente, a pessoa está ali, né, falecida, e a sensação entre todos ali é de uma destruição, aniquilação completa da vida, né? De como se aquela vida tivesse sido apagada ali. Ela está destruída e será ainda mais destruída, ou seja, ela vai para uma cova, né? Então o corpo ali no caixão, ali ainda está visível, no velório. Depois leva-se, né, fechado o cortejo até o túmulo. Antes do túmulo, normalmente abrem o caixão para aquela última despedida. E depois, quando finalmente enterra, né, o corpo, as pessoas vão embora ainda mais consternadas e tudo mais. É, né? Uma experiência que, do ponto de vista humano, é de destruição. Né? Você tinha aquela pessoa ali e tudo mais, e agora ela está, né, enterrada. Só que, do ponto de vista físico, não há que se falar ainda em uma destruição, em um fim. Né? Na verdade, aquela vida ela ainda continua, não com a nossa noção de vida enquanto ego e personalidade, mas aquele corpo enquanto, digamos, espaço, né, onde ocorre o funcionamento termodinâmico, ele ainda existe, de certa forma ele existe como vida, né? Um cadáver, por exemplo, ele pode matar alguém, como? Por infecção cadavérica, por exemplo, né?
O processo de decomposição é um processo extremamente vivo, né? A redução de um corpo a cinzas, também torna o corpo, eh, em cinzas, ainda em uma matéria orgânica, ainda você tem vida ali, não é? Na alquimia, o período tem mais vida, não é? O nigredo, a putrefação do corpo. Exatamente, quando Quanta vida não sai, por exemplo, do cadáver de uma baleia no oceano? Quantidade absurda. É uma festa, é um evento absurdo no fundo. então, a vida humana é assim também. Mas para a nossa experiência, é chocante e é natural que isso seja chocante. De certa forma, por exemplo, quando as religiões manifestam ah, essa vontade de sobreviver através dos descendentes, é uma forma de entender de um jeito que dá um consolo maior, né, de que aquela vida, por exemplo, ainda continua, só que não continua naquele mesmo estado que desejamos. O que nos incomoda com a morte é porque ali temos uma informação organizada. A informação organizada ela está diretamente ligada a ao nosso processo evolutivo, né. Uma característica, por exemplo, da da informação organizada humana é aprender com as experiências e ser capaz de transmitir essa experiência a outros humanos através da linguagem, né. Então foi assim, por exemplo, que o ser humano conseguiu desenvolver ferramentas, conseguiu desenvolver muralhas ao redor das suas habitações, né? Que ele conseguiu transmitir conhecimentos técnicos que progridem de geração em geração, né? É como eu falei, a memória atua como um fator decisivo na nossa sobrevivência. Mais ou menos a história, Magadá, né? Tinha um sujeito andando ali pela rua, ele olha para um prédio, tinha uma mulher de toalha, até ela jogou a toalha no chão, mostrou o corpo para ele, lá no prédio, fez assim. Ele olhou, contou ali, pô, terceiro andar, segunda janela. Terceiro andar, segundo apartamento à esquerda. Ele subiu, foi lá, toque, toque, achando que essa é a mulher, né? Saiu um cara parrudão, fortão, com uma calabresa assim, desse tamanho, puxou ele pelo pescoço e pimba. Ele desceu todo desconcertado, torto. Ele olha lá, a mulher de novo, agora estava na primeira janela. Ele calculou, subiu lá, tocou. O mesmo sujeito. E o negócio, o cara nem tinha abaixado, estava de pé de novo. O cara puxou ele para dentro e deu mais uma. Ele desce. A mulher agora estava no quarto. Falou: não, agora é o quarto andar. Deixa eu ver isso aí. Correu lá, tocou. Adivinha? Negão. De novo o cara com aquela ferramenta, o negócio não abaixava. Puxou ele para dentro e pimba de novo. Aí, bom, essa aqui, se eu não vou mais, eu desisto. Aí ele olhou, pô, a mulher agora está no sexto, né, na sexta janela. É a última tentativa, hein? Subiu lá, tal, tocou, finalmente saiu a mulher. Assim, pô, dá para chamar o negão que estava aqui? É, então, nós aprendemos muito com a memória, né, no sentido de prolongamento da vida. Então, como primeiro fato assim físico e biológico que nos incomoda em relação à morte é que quando alguém morre, não é que perdemos a matéria, né? Aquela matéria vai continuar viva. Nós perdemos basicamente aquela informação organizada. E agora vem um ponto que é chocante aqui. Aqui eu tenho um pensamento que vai chegar na tua questão da pulsão de morte, que diz respeito à própria entropia, à questão da informação. Vamos supor que aqui dentro dessa caixa, eu tenho aqui os dois artefatos, vocês estão vendo? Mas agora imaginem que essa caixa ela é bem maior, né? E ela tem, por exemplo, é, duas, duas bolas desse tipo, vermelha, preta e branca, e ela tem mais algumas sortidas de cores diferentes. Então, essa caixa maior, com mais espaço, eles estão com as bolas paradas, eu deixo a caixa parada.
Que alteração ocorrerá aqui nessas caixas, né? Desculpa, nas bolas dentro da caixa, a caixa parada. Vamos supor que os seres humanos saem daqui, os gatos, né? A casa fica preservada, não cai nada. Um cenário totalmente estável, no qual em 500, 600 anos, né? A chuva não faz nada, não entra mato, vamos supor que se preserva tudo aqui ao redor. A chance de que essas bolas dispostas na caixa mudem de lugar é muito pequena, né? Talvez o material entre em decomposição e um decompondo, o outro mude, né? Mas ela sendo de vidro ia se manter. Provavelmente, né? Agora vamos supor que eu aumento a entropia aqui. Alguém balança e elas vão para lá e para cá, viro de ponta cabeça, chacoalho, faz todos os movimentos dessa caixa maior. Qual seria a chance de que elas voltem para exatamente o mesmo local, a mesma coordenada de antes, ser um desvio? Muito baixo. É, Uma em várias, várias e várias. é mais ou menos como você jogar na roleta e esperar o mesmo a mesma repetição de número, né? Você pode ter, por exemplo, na roleta, uma repetição de algum mercado paralelo, né? Do preto, vermelho, porque ali é preto ou vermelho. Mas número, por exemplo, que é de 0 a 36, não, né? A mesma coisa com baralho, né? Vamos supor que você pega aqui um baralho para jogar truco, igual a gente sempre joga aqui. Qual que é a chance de você me tirar uma carta, embaralhar o baralho de novo e me tirar pela primeira vez a carta um 2 de ouros? 1 em Existe, 56. existe a chance. Mas se eu te falar, por exemplo, eu quero que isso aconteça 1000 vezes seguidas. Matematicamente é até possível. Mas na prática é outra Não, história. é outra história. Essa é a nossa relação com a entropia da vida. Né? Por quê? Um organismo humano, né? A informação organizada de um organismo humano, ela é muito mais entrópica, muito mais agitada do que de um cadáver, né? Então, por exemplo, quando você está vivo, aqui os neurotransmissores do cérebro, os órgãos em funcionamento, né? O sangue correndo, você tem uma alta entropia, né? uma, uma vida humana, né? Enquanto essa informação organizada, ela é altamente entrópica, né? Um cadáver já muito menos a decomposição, no cadáver de decomposição, uma ossada menor ainda, né? Um cadáver reduzido ao pó, né? Como aconteceu com Maradona, tu és pó e ao pó voltarás. Nossa senhora, não tem respeito nem pelos mortos. E olha que eu sou muito fã do Maradona, mas Maradona, me desculpe, mas eu não, você sabe que eu não resisto. E agora se segurou também para falar de bola, né? Faltando de bola, as possibilidades da bola, Então, também me bola segurei. preta, bola vermelha. Ainda bem que não falei de uma caixa de linguiças, né? Dá um exemplo de uma caixa de linguiças. Imagina então que eu fabriquei as linguiças veganas Te Enfiei, onde deixamos o porco e entramos com a linguiça. E eu fabriquei as no sua boca, linguiças japonesas, Também vamos lançar linguiça com o selo japonesa vegano. na sua boca, né? Não, vegano no sua bunda. Então, ainda bem que não foi dos nossos produtos aqui, né? O exemplo. Mas digamos, essa informação organizada altamente entrópica é o que nos fascina, né? Porque realmente é uma grande experiência, né? É através, por exemplo, você analisar o amor, né? O amor pelos pais, pelas pessoas que amamos, né? O amor de marido e mulher, o amor pelos animais, né? Você está desenvolvendo um sentimento que envolve afeto, envolve apego, envolve necessidade emocional, a outros processos altamente entrópicos, né? Então, se eles não fossem também processos de
entropia elevada, os sentimentos também seriam impossíveis, né? Se eu não vivesse no outro, haveria amor? Se você fosse imortal, se o homem fosse imortal, não haveria amor. Se a humanidade fosse imortal, o amor como conhecemos seria impossível. Por quê? Porque quando você tem uma noção de eternidade linear, né, o sentimento e o próprio desenvolvimento s- se transformam em coisas impossíveis. Você, por exemplo, tem todo o tempo do mundo. Todo o tempo não, você tem a eternidade para uma pessoa. Ela não faz diferença, por exemplo, se a presença dela é hoje ou amanhã ou daqui a uma semana. Ela poderia fazer diferença no sentido da relação biológica, do sexo biológico, mas não do sexo emocional, não do amor, do sentimento. Não teria diferença um mês, um ano afastado. O amor só nasce, ele só se desenvolve por conta da entropia elevada na experiência humana. E aí que é muito interessante agora como podemos encarar a morte a partir dessa perspectiva. Ô, Darre, mas lá no fundo, você já sentiu uma pulsão? Eu demorei para falar da pulsão de morte, aí você me vê com essa gracinha, né? Tá, o que que é a pulsão de morte? É essa tendência que temos também ao inorgânico, porque buscamos ao mesmo tempo a vida, né? É parte aqui daquilo que é Eros, né? Mas ao mesmo tempo há essa pulsão à destruição, à aniquilação. É isso porque talvez uma boa resposta a isso esteja nos movimentos gnósticos e na experiência do gnosticismo. Né? Porque é inevitável que durante a vida nós enxerguemos a experiência humana como algo insuportável, né? Que gera essa saudade ao estado até uterino, né? Aquilo que o Gilbert Durand chamava do logos de Sibério, logos da escuridão. Né? Mas o problema aqui com a pulsão de morte do Freud é relacionado a essa nossa experiência mais direta e que nos leva agora ao ponto que preciso falar agora mais como um, um sacerdote taoísta terapeuta é, do que alguém que estava analisando a morte de um sentido mais biológico e físico. Mas não envolverei religião, né? Porque o taoísmo não é religião e não tem resposta religiosa, e muito menos uma resposta, digamos, muito consoladora para quem procura uma sobrevivência da identidade. Né? Só continuar um pouquinho aqui no raciocínio científico. Bom, nós sabemos então que a morte nada mais é não uma dissolução da matéria, né, definitiva, uma destruição da matéria, mas ela é o fim dessa informação organizada. É quando um organismo, né, diante da entropia que existe em todo o universo, a mesma lei do universo que causa a morte de uma estrela e a sobrevivência daquela estrela em outras formas, né, é a que causa a morte de um corpo humano. Então, isso é inevitável. O nosso desespero, como eu vinha dizendo, né, entra porque a entropia que possibilita os nossos sentimentos, que possibilita a experiência do amor, do afeto, da necessidade da pessoa amada, né, é a mesma que vai, né, levar embora essa informação organizada que causa esse amor, né, esse afeto, essa necessidade da presença física. É aí que chega um ponto que podemos refletir um pouco de como lidar com o luto. Né? Por quê? Aquela anedota que eu contei agora há pouco,
da viúva que sentia saudade do mastruço do marido, né? E aí encontrou ali um pezinho de linguiça. Ah, É um deboche. fui eu que roubei o pé dela. Usei pra fazer seu chá. Ah, credo. É, chá de pau barbado. Puta que eu pariu. É, mas, né, voltando aqui ao ponto mais sério, né? Nem sempre isso aqui é só palhaçada. É, não é um show do palhaço Carequinha. Aliás, você chorou quando enterraram o Carequinha? Não, não, não. Eu fiz É, uma música sobre isso. eu pensei que tinham cremado ele na sua cidade. Não torraram ele no seu? Você sabe que se você morrer e voltar como um fantasma para me atormentar, a primeira coisa que eu vou falar é: lembra quando eu te enterrei? Nossa Senhora. Voltando aqui, né? O que eu estava falando? Até esqueci. Olha, tanta merda, né? Então, voltemos aqui ao que incomoda, né? Ah, como toda a nossa evolução, a nossa própria memória evolutiva, ela se dá sempre em relação à vida e por conta de sermos é, informações organizadas, a nossa sobrevivência também depende da padronização de informação, né? Foi assim que o ser humano, por exemplo, como eu mencionei, ele conseguiu desenvolver a caça, fugir de predadores, a desenvolver cidades, né? Tudo isso são padrões, né? Padrões evolutivos e padrões de vida. Então, quando nos deparamos com esse fenômeno da entropia, que é o fim, né, dessa entropia elevada, né? Porque, como já isso é ciência básica, né? O corpo humano, como ele é uma entropia elevada, ele exige, né, muita energia, ele exige um sustento muito maior para que essa entropia continue. Então, por isso que acaba, né? Só que aí, agora entrando aqui no ponto do que é mais uma cosmovisão minha, aquilo que eu aprendi durante a vida, tanto na alquimia ocidental, como na alquimia chinesa, como em outras ciências orientais, também nos mistérios maçônicos, né? Quando você avança nos mistérios maçônicos, você vai, pelo menos se você avançar da forma correta, você desenvolve um entendimento melhor em relação a isso. Então, do que eu aprendi também na relação com a morte e até uma mensagem, né, do que eu deixaria, por exemplo, né, para quando eu morrer e o que as pessoas aí pensam sobre a minha morte ou a minha ausência, né? Não terá mais alguém, por exemplo, para responder qual o significado disso aqui, é como Mercúrio Curioso, é, mas para que não sintam tanto, né, a minha ausência. O que você tem eh, em relação a não como consolo, porque você buscar assim consolos em relação à morte e à ausência é algo muito infantil, né? Parece aquela coisa que fala para a criança, virou estrelinha, né? Virou, tá lá com o papai do céu, né? É, ou está com 72 virgens no paraíso, né? Como os salafis acreditam, né? Não os muçulmanos sérios, mas os salafis acreditam nisso. São, digamos, formas muito infantis de encarar a morte e que só mascaram a ausência, o luto e a dor, né? Lembre-se da memória. Por quê? A memória é uma coisa muito curiosa, né? Quando, por exemplo, você tem uma memória de alguém, principalmente de alguém que faleceu, do momento de alguém que faleceu, na verdade aquilo não é só uma ilusão, né? Você está acessando uma determinada probabilidade que existe no espaço-tempo. Sim, né? Parece assustador, mas da própria perspectiva
da entropia e do que sabemos do espaço-tempo, né, aquilo ainda existe. Né? Existe porque quando falamos, né, que o tempo é uma dimensão, ou melhor, quando descobrimos e sabemos que o tempo é uma dimensão, dimensão significa localidade. Né? Por exemplo, você está aqui em São Paulo, você consegue ir para o Rio de Janeiro, você pega um avião até o Rio de Janeiro, chega lá no Rio. Você saiu de São Paulo não deixou de existir, você só não está mais lá. Ah, mas eu consigo voltar do Rio para São Paulo, né? Mas eu não consigo voltar agora para 94, para 95, né? Não consegue voltar por uma limitação dessa nossa informação organizada, que é condicionada a vivenciar, ou melhor, a perceber o tempo dentro da linearidade. Mas, por exemplo, há um observador, vamos supor que um observador está a anos-luz da Terra, ele poderia ver a Terra agora com os dinossauros andando nela. Né? Não quer dizer que biologicamente os dinossauros estão vivos hoje. Tá? A forma egóica, digamos, da vida dos dinossauros, os dinossauros enquanto informação organizada, não existem mais. Né? Não existem mais no sentido de experiência na linearidade do tempo. Mas no sentido da trajetória do universo, né, que se dá através da luz, eles ainda são observáveis. Né? E o mesmo ocorre, por exemplo, quando você lembra de alguém que faleceu. Né? Muitas vezes essa memória ela é carregada de dor justamente, né, pelo fator de que não temos aquela presença física, né? Mas biologicamente o corpo daquele teu falecido, ele ainda continua, né? Os, os momentos que você vivenciou com ele existem ainda. É como se, por exemplo, isso também é físico, não é um exercício de abstração. Não estou falando aqui de física teórica ou de uma mera parábola, não entendo isso como parábola. Isso, se vocês estudarem ciência, de fato, assim. Vamos supor que você pega um livro, né? E o livro tem lá as páginas escritas, né? E você queima essa página, né? As letras ali na página não estão mais legíveis porque aquela informação organizada, né, do livro, a folha com a impressão das letras, né, perderam ali aquela forma de informação organizada. Não quer dizer que aquela folha, as letras impressas ali, deixaram de existir por completo, foram destruídas. Elas dispersaram ali em outra forma de existência. Né? Mas, por exemplo, se você memorizou aquelas letras, você é capaz de repetir o conteúdo. A forma das letras, bom, se agora, por exemplo, essa página estava escrita em Comic Sans, né, aquela fonte antiga do Windows ridícula, e agora você consegue reescrever em uma fonte mais bonita, uma fonte elegante, essa informação organizada ganhou uma informação melhor. Isso explica, por exemplo, como eu vinha mencionando, a própria necessidade do culto aos ancestrais. A morte tem se tornado tão dolorosa justamente porque, por questões práticas e questões da vida moderna, as pessoas estão tratando a morte feito um tabu. Né? Os cemitérios são cada vez mais discretos, mais distantes, os velórios são cada vez mais curtos. Né? Hoje é comum em velório de 1 hora, 2 horas, né? Ou à noite ninguém fica no velório. Né? Não tem mais aquele costume de velar um defunto uma noite toda, beber o morto. Né? Isso está sumindo. Né? Então, isso torna. É muito curioso que o avanço até da técnica
que prolonga a vida, está deixando a morte até mais misteriosa e dolorosa, né, do que nas antigas crenças um pouco mais supersticiosas, né? É algo que devemos pensar por um instante. Sobre a questão da morte, da ausência, é importante lembrar das intuições das antigas escolas do Oriente, como o Advaita Vedanta, o Zen budismo, até alguns ensinamentos da própria Kabbalah, do sufismo. No sufismo até é dito que aquele que consegue, no último sopro, dizer nafs halas, ou seja, chega de alma, de nafs, né, de ego, alma, é, é alguém que teve uma morte abençoada. Né? Aqui a palavra árabe halas, ela tem um significado muito bonito, porque halas serve tanto para, por exemplo, dar uma bronca a alguém, você quer que uma pessoa pare de falar, você fala halas, halas, enta charmuta. Não, corta, isso aqui ficou feio. Não é para cortar a gravação, ninguém vai entender o que é charmuta, o que é kusumak, o que é Ibn Hara, ninguém vai entender isso aqui. Pode ficar tranquilo. Mas é nesse instante que ele fala, a alma chega, né? Ela tem esse sentido de bronca e tem também de algo que se findou, né? Agora, mas como que um sufi, um suposto crente em Allah, em Deus, ele fala chega de alma, né? Fim da alma. Na verdade, é o fim daquela identificação, né? De que a, a existência ela se resume à presença da informação organizada. A intuição dessas antigas escolas filosóficas, e aqui elas se tornam muito interessantes, porque era uma intuição que encarava uma forma de lidar com o mundo, não como algo além da matéria, pensando num espiritual separado da matéria, né? Mas em pensar na existência como um todo, né? Na existência não só enquanto essa experiência mais sensorial. Né? Então, para lidar, por exemplo, com a morte de alguém, essa é uma forma de criar uma consciência melhor, né? De como você, por exemplo, pega a memória, que é uma ferramenta usada instintivamente para a proteção futura, né? E, por exemplo, quando você a utiliza da forma errada em relação ao passado, ela causa sua angústia, né? Mas como conectar a sua memória a esse papel da existência de que somos, na verdade, pontos do universo observando a si mesmo em determinada probabilidade. Né? Porque no final das contas é isso que somos. As leis, por exemplo, em relação à morte, elas não respeitam nada. Né? Por exemplo, eu não sou muito de falar de experiências pessoais em aula, né? Mas essa aqui eu acredito que vale uma reflexão. Quando meu pai morreu em determinada data, não morreu muito idoso, morreu de forma inesperada, assim, relativamente jovem. 2 anos depois, a minha irmã teve um problema de saúde e muito breve, assim, repentino, pensei, bom, acho que não vai acontecer. Meu pai morreu há muito pouco tempo, não, acho que não é muito azar acontecer de novo. E a minha irmã morreu. 2 anos depois, a minha mãe passa mal, penso, bom, também acho que ela não morreu, né? Não vai morrer. Porque, porra, acabei de perder a minha irmã, meu pai, a minha mãe também morre. E depois desses 2 anos, mais mortes também, né? Ligadas assim a animais muito queridos, a outros parentes. Isso me ajudou muito a compreender que é uma lei universal. Ah, aí eu me lembrei daquela história do rabino
Elazar, né, do Talmud, de que era um rabino que vivia uma situação de penúria muito grande, vivia na miséria, ele faz uma sangria. Eu já contei isso em aula, mas eu conto de novo que essa história é muito valorosa para que vocês entendam o papel de vocês no mundo, né? Ele come um alho estragado, embolorado, passa mal ali na fome, desmaia e vê Deus. E aí ele pergunta a Deus, a Kodosh Baruch Hu, né, ó Deus, ó sagrado, bendito seja, por que não alivias, né? Ou alivia a minha situação? E Deus diz a ele, Elazar, Elazar, eu não posso mudar a ordem do mundo por conta do teu pedido, né? É, não é um conformismo, as pessoas, nossa, que tradição religiosa mais covarde, conformista com os problemas do mundo. Não, ela é realista, porque o mundo é assim. Não há nada, absolutamente nada, que comprove que as leis do universo, que atuam em escalas dos astros, dos gases, né, no espaço, que elas possuam alguma relação pessoal conosco, com os nossos desejos, com as nossas tragédias, né? Então, o primeiro passo também para você encarar melhor isso da morte, né, é pensar diretamente assim, né? Que não há nenhuma simpatia das leis do universo em relação aos eventos aqui na escala entrópica, né? As coisas simplesmente elas acontecem, surgem, decaem, assim por diante, né? O budismo tem uma percepção também em relação a isso, né? Então, é claro que eu até, por exemplo, enquanto um sacerdote, eu celebro ofícios em relação aos antepassados, em relação aos mortos, né? Mas no taoísmo, esses ofícios, essas relações celebradas, o senhor Naninhas que apareceu na aula. Que foi, meu filho? Cuidado para não derrubar a câmera, meu filho. Mas olha que manhoso. Provavelmente vocês não estarão me vendo agora, porque o senhor Nanias. Aqui, meu filhinho, papai, vem cá. Papai, vem. Aqui, papaizinho. Então, né, mas eu tenho consciência que essas celebrações, cuidado, você vai fazer acidente. Eu tenho uma noção firme de que são estados, né, ou até uma palavra mais poética, aí, são estadas, né, da nossa existência em relação a esse processo, né? Então, a nossa relação com a morte é muito mais uma relação de entender o processo de forma consciente do nosso espaço no mundo, do que encarar como uma forma de gerar esperanças ou temores, né? Acho que é isso só que eu tinha para dizer, né? Espero que eu tenha contado poucas piadas. Alguma pergunta? Poderia explicar para os novos alunos sobre a entropia como um termo filosófico e físico? A entropia, tá? A primeira coisa é entendê-la como ela é na física, né? E depois desenvolver aí alguma interpretação filosófica. Porque uma filosofia, ela só é uma filosofia quando ela aceita as coisas como são, né? Então, por exemplo, até quando filósofos antigos, como eu mencionei na aula ali sobre as provas de Aristóteles, né? Mencionam coisas que se comprovam ultrapassadas depois, mas é porque na época deles, né? Segundo observação ali, o acesso possível, aquilo parecia o mais real, parecia o mais preciso, né? Então, essa diferença, por exemplo, da metafísica do Aristóteles para a metafísica do Swedenborg, ou, que era um delirante, né? Ou para as interpretações cosmológicas da Madame Blavatsky, né? Essas são as diferenças. A entropia na física nada mais é do que algo já comprovado, né, de que
as coisas sempre tendem para o quê? A sua morte. Não é a morte. Você falar a morte dá a impressão que estamos tentando forçar aqui um niilismo, mas para que as coisas nunca retornem ao que elas eram. Então, quanto mais você agitar uma coisa, mais distante aquela coisa estará de seu estado anterior, né? Então, vamos supor que você pega uma água. Esse é o melhor exemplo da entropia. Eu te peço aqui, ferve água para fazer mais um chá. Né? Você coloca um tanto lá de água. O fogo ele agita as moléculas, né? A água esquenta, talvez entre até a ebulição, dependendo do tempo que você deixar. Você coloca aquela água aqui na caneca. Eu boto água no seu caneco? Puta que pariu, ainda bem que é água, ainda bem que eu não falei para esquentar uma linguiça. É, você coloca a água aqui. Né? Você vai notar que assim que você coloca a água na caneca, ela começa a esfriar. Esfriar por quê? Parou a agitação pelo fogo, né? A, as moléculas perdem a agitação e tenderão a qual entropia? A assumir a temperatura ambiente. Né? Elas retornarão ali à temperatura ambiente. Só que é impossível dizer que aquela água que você colocou na caneca, e agora que ali na chaleira, e agora aqui na caneca, ela esfriou e retornou ao estado original. Por quê? É a mesma quantidade de água. Não. Você pode observar que a água, conforme ela esquenta, o que acontece? Ela evapora. Ela evapora, você não tem mais a mesma quantidade de água. É, então, a entropia é isso. Né? É algo que possibilita a existência, que possibilitou a existência. Né? Por quê? A existência vem da formação de estrelas, estrelas que explodem e jogam, né, no universo, né? Compostos químicos e tudo mais, que foram formando novas estrelas até formar a própria vida humana aqui na Terra. Né? Por isso que a imortalidade ela é uma impossibilidade. Né? Pelo menos a imortalidade física. Não quero me meter na crença de ninguém. Né? Não, então acreditar que o ser humano é imortal é errado. Não é errado. Né? Você acreditar, por exemplo, que um Deus fará ressurreição, isso é questão da crença, né? Mas pode estar certa e pode estar errada. Nós não temos uma comprovação, né, científica disso, né? Uma comprovação que você possa ter isso não mais como crença, mas como fato. Né? Isso não tem. Então, o que possibilita a vida é a própria entropia. Agora, isso pode ser encarado, por exemplo, de várias formas. A forma que você perguntou foi interessante, por quê? Uma mente mais pessimista, ela pode transformar essa entropia em um niilismo absoluto e até em uma postura de vida totalmente dissoluta. Como, por exemplo, em outras pessoas, ela pode encarar um fascínio ainda maior pela vida e um maior desejo ainda de viver. Esse niilismo absoluto seria um apego à forma anterior antes da entropia, não é? Seria uma não aceitação de quem você é, acordo a. De quem você e as coisas são, acordo ao passar do tempo. Quem se torna. Aqui, inclusive, ótima pergunta, por quê? Você viu que eu gravei o curso lá eu estou gravando o curso do método filosófico grego dos pré-socráticos. A próxima aula é sobre Sócrates, né? Na aula sobre Sócrates, eu separei um pedaço para comprovar como Nietzsche, apesar de genial em muitas áreas, ele foi um completo imbecil naquela análise é, de que Sócrates representava uma fraqueza humana diante do poder dionisíaco. Né? Que a ideia de Nietzsche, por exemplo, contrária à organização e uma suposta elevação do dionisíaco, é uma ideia estúpida e que é contrária ao próprio desenvolvimento humano em relação ao seu espaço na natureza. Então,
é evidente que eu não tenho a pretensão, né, de que, com o que eu falei, fazer com que vocês, porra, minha mãe morreu, minha esposa morreu, meu marido morreu, saiam com um sorriso do Coringa, né? Olha, o Dagger falou isso e aquilo, que maravilha. Claro que vai ser doloroso, né? Vocês têm isso na tradição. Adi Shankaracharya, ele violou o voto de Brahmachari, né, ao fazer o funeral de sua mãe, e chorou a morte de sua mãe. Isso, né, segundo a tradição hindu, o próprio Senhor Shiva, que andava com a morte ao lado dele, né, a morte encarnada. Nos evangelhos, Jesus chora, né, a morte de Lázaro. A Virgem Maria, por exemplo, também nos evangelhos, né, você vê a dor dela ali na morte de Jesus, depois na própria tradição católica, ortodoxa, né, nas histórias da tradição, você tem coisas assim. Mas aquilo que eu também menciono em várias aulas, né, a dor, ela não é opcional, a dor é obrigatória. Agora, o sofrimento, né, o sofrimento não é, o sofrimento em relação à dor, ele vem da incompreensão, né? Eu espero que eu tenha colocado uma sementinha aí de compreensão em vocês, e agradeço aí quem assistiu até o fim, teve paciência, e deixa aqui, se você assistiu até o fim, deixe seu comentário o que você achou da aula, nem que seja, olha, Dacar, só fala merda, vai faça igual o Dercy Gonçalves, porra, filho da puta, só fala merda, caralho. Mas deixa um comentário se você assistiu até o final. Um abraço, gente, até a próxima.